a gente está falando de julgamento de mente, vamos voltar para dentro. Né? Então, novamente, como eu estou falando, como disse o Márcio, está tudo dentro da gente, parte da gente. E eu estou falando de Xangô, então vamos falar da mente. A mente tem muitas armadilhas. A mente é uma mente humana e a gente precisa, para a gente poder caminhar melhor e não produzir um karma ruim, a gente precisa conhecer as armadilhas da mente humana. A mente humana se movimenta naturalmente de um oposto para o outro. A mente humana dificilmente fica no meio. A balança simboliza muito bem a mente humana. A mente humana tem uma dificuldade de ficar em equilíbrio enorme. Ela tende para um lado ou ela tende para o outro. A mente humana naturalmente polariza as coisas. Os extremos são mais fáceis de entender. As mentes mais simples, para elas, as coisas são boas ou são ruins. As coisas são brancas ou são pretas. As coisas são positivas ou negativas. A mente humana, ela tende muito porque é mais fácil de rotular e entender. Ou é isso ou é aquilo. Então a balança faz isso. Dificilmente você consegue compreender que as coisas se equilibram e se completam. Na verdade, é um círculo em movimento. Não existe só isso e só aquilo. Então é mais fácil para a gente rotular assim ou assado. E aí com isso a mente nos traz umas armadilhas que, por exemplo, quem come demais, quando resolve, assim, é um glutão, resolve resolver o seu problema com a comida, passa direto para uma dieta maluca, que fica sem comer nada, para fazer um jejum, sabe? Passa do excesso de comer para não comer nada, entendeu? Em vez de no meio tempo, vai buscar fazer um jejum maluco, uma solução oposta, uma solução extremada. Se você peca, se você se condena, você vai para o outro oposto. Quando você você vai buscar uma santidade, uma falsa santidade, você sai de um estado que você se condena de pecador e você vai buscar uma falsa santidade que é oposta àquilo, como se aquilo fosse uma coisa fosse anular a outra. É uma santidade artificial, exterior, porque por dentro nós ainda estamos em guerra. Quando você tenta negar uma coisa, você não tira a cabeça daquela coisa. Tem muita igreja que fala mais do diabo do que de Deus, do que de Jesus. Jovem. Acabei de pensar. Eu vi sua carinha, eu falei, eu juro pra você que eu manjei você, eu manjei, o seu olhar me disse tudo, eu manjei mesmo. Isso nem tá escrito aqui, eu peguei de você mesmo. Sério? Isso não tá escrito aqui. Você fez uma carinha, eu falei assim, ele tá pensando em Jesus na igreja. Já manjei você, cara. Cruz credo. Não dá. Para se informar, não dá não. Então essa guerra, essa tentativa de negar aquilo que a gente não sabe lidar, a gente acaba fazendo uma trincheira. A gente fica obcecado com aquilo. De tanto que a gente quer negar aquilo, a gente fica obcecado com aquilo, com aquele oposto. A gente não esquece aquilo. O sujeito fica tenso. Ele não relaxa, ele fica tenso numa batalha interior o tempo todo, sabe? Contra uma coisa que ele quer negar, porque ele veio para o lado de cá e ele quer negar o outro lado dele. É um gasto de energia enorme na encarnação da pessoa. E com isso ela acaba ficando, porque ela não sabe lidar com aquilo, ela vai ficando fria, vai ficando insensível, a vida vai ficando entediada, porque a vida não tem esse movimento que a gente falou. Não dá para ficar só aqui, só aqui. É aquele símbolo mesmo oriental do Yin, do Yang, onde a parte negra adentra a parte branca está adentrando a parte negra. Nós precisamos buscar essa unidade. Então, quando você fica obcecado, você fica travado. Trava o movimento emocional e mental. É preciso viver com aceitação. Como é que a gente destrava isso? É preciso comer, mas sem venerar a comida. Sem botar a comida como se fosse a coisa mais importante da sua vida. A gente tem que aprender a comer de boa, sabe? Sem tensão, sem se culpar também. Ai, hoje eu estou comendo uma pizza. Já come a pizza, coitada da pizza. Já come a pizza com uma culpa de estar comendo aquela pizza.
Cara, se você tá com desejo de comer uma pizza, não vai ser uma ou duas fatias de pizza que vai te matar. Entendeu? Se você regularmente mantiver bons hábitos posteriormente, a pizza se dilui, você viveu a satisfação de comer uma pizza e se dilui num bom hábito. Agora, se você achar, ficar se represando que não pode comer uma pizza, e quando pede uma pizza, a pizza vem uma só para você, você come a pizza inteira desse tamanho só para você, de sofreguidão, isso mostra que você tem um problema. Você está negando, represando tanto um desejo que aquilo explode em você de maneira que você não consegue lidar naturalmente. Não é natural comer uma pizza inteira sozinho. Entendeu? 2, 3 pedaços de pizza. Eu estou aumentando. Era 1, 2, agora 3. Mas comer, ter uma satisfação... Tu tá chegando mais ou menos na tua média aí, né? Pra ficar bem. Tá. Aqui, não faz palha, não. Então, a gente tá assim, tem a viver e nos aceitar, mas saber que tem uma responsabilidade, que há consequências. Então, também não queira varrer para baixo do tapete, a responsabilidade está comendo 4 fatias de pizza, 3 fatias de pizza. Se você então tiver um problema de saúde, que o médico diz, evita, tal, pô, tu vai comer um pedacinho, come com prazer devagarzinho, curte, porque se você sabe que tem um problema de saúde, que vai comer 2 ou 3, aquilo, sei lá, o seu triglicerídeo, sei lá, uns troços que eu não tenho, graças a Deus, mas uns troços aí vai degringolar seus exames, pega leve, mas também não nega a você essa experiência, porque se não tiver aceitação, aquilo vai ficar mal resolvido. Você precisa encarar com naturalidade e com a noção de responsabilidade as experiências que você vive. Eu estou usando a comida a gente como volta exemplo. à velha máxima da responsabilidade, né? O tempo inteiro, cara, a rédea está na nossa mão. Não tem jeito. O problema não é a comida, o problema não é o sexo, o problema não é o cigarro, o problema é a sua relação, a sua reação, a sua relação com aquilo. O quanto aquilo se sobrepõe até a sua vontade. O quanto você não consegue se relacionar com aquilo. Ou a pessoa que tem problemas, e tem gente que tem problema até com bebida, com outras coisas, porque não consegue se relacionar com as coisas. Rola um minuto de comentário aqui rapidinho? Por favor, por favor. Conhece esse livro aqui? Bom, foi escrito com carinho. Olha só, para quem tem ele, na página 55 tem uma passagem de Caboclo Mirim que fala assim: a própria vida autoriza completa liberdade, porque então o homem somente maneja essa força para a parte inferiorizada e confessa desonestamente que não pode dirigi-la para o lado superior. Por quê? Boa, hein, Márcio? Boa, hein? Não deu. Não é boa, Márcio, não é boa, Caboclo Mirim. Boa, hein? Boa, Caboclo Mirim. Uma boa lembrança. Boa lembrança. Vocês estão acompanhando? Deu como é que... quando a gente polariza demais, a gente fica doente. A gente não está sabendo manejar, como disse o Mirim, manejar... sociedade, o nosso planeta parece estar doente por conta dessa bagaça, dessa polarização aí, né? Exatamente. A reflexão leva além, porque o mundo é reflexo das pessoas. Então, eu estou falando para as pessoas se tocarem. Olha o mundo que nós criamos em volta da gente. Quando a gente polariza demais, a gente fica doente. O mundo polarizado está doente. Acho que qualquer pessoa sente isso, que o clima não está legal. A polarização é 2. Então, quando a gente polariza, a gente fica doente. É a unidade que nos traz a serenidade. É unidade no sentido não da obsessão, de ser obcecado por uma coisa. Mas quando a gente não fica passeando por um lado para o outro, ora, isso é bom, isso é ruim, a gente fica polarizando, partindo nossa concepção de vida entre direita e esquerda, entre bom e ruim, entre faz bem e faz mal, a gente não vive em plenitude. Os espiritualistas nos falam da unidade. A unidade traz clareza. Quando você tem uma ideia clara, essa ideia se cristaliza na sua cabeça. Quando você tem... Eu estava falando de Oxóssi. Quando você tem vários caminhos e você não consegue ter a serenidade, a clareza para saber que esse é o melhor caminho para você, você atira em todas as direções, você
acaba que você se desgasta e não sai do lugar. Então, é importante ter clareza, é importante ter serenidade, ter uma imagem clara daquilo que você quer, daquilo que é bom para você. Esse estado de unidade, unidade nos lembra o princípio de tudo. Essa unidade, às vezes a gente atinge até sem querer, né? A gente não busca, quando a mente está serena, quando a mente não tá pipocando um monte de coisa, sei lá, a gente acorda cedo, pega aquela xícara de café, sei lá, vai para uma janela e vê aquele nascer do sol, vê o dia bonito, aquele vento gostoso na cara, a gente simplesmente está ali, bebe aquele golinho de café gostoso e agradece a Deus, fica feliz, que dia lindo, gente, sabe? Dá aquela sensação de plenitude. Quando você alivia a mente, você simplesmente, naquele momento, você está ali. Você é um com aquele momento. Você não tá, sua cabeça não está pensando um monte de coisa, não está pipocando um monte de coisa, não está bipartindo, não está. Você está ali, simplesmente esquecendo tudo e vivendo, está ali. É um. Você está inteirinho ali. Ser um é ser inteiro, ser integral. Você está ali, você, a paisagem, e seus pensamentos estão ali, você não está pensando em nada, está só agradecendo aquele momento. Isso é um estado meditativo que a gente alcança muito na tenda, nas giras, naquele ambiente do terreiro de roupa branca, naquelas corimbas lindas. Quando as entidades dizem para a gente, canta a corimba, fecha os olhos. É um exercício de você esquecer o resto que está ao seu redor. Se integrar, esteja você só ali. O que interessa ali é que está cantando um ponto lindo, maravilhoso. Você está saudando, seu coração está aberto, você está saudando Oxum, está saudando Oxóssi. Você está cantando, está feliz, não está pensando na conta para pagar, não está pensando na cara feia do chefe na segunda-feira, você não está pensando em nada. Naquele momento é um estado de meditação em que você está sendo está se integrando com o divino em volta de você ali. É isso que leva a nossa Umbanda. Não é uma alienação, né, Sérgio? Não, é uma integração. Continua tudo existindo, ali. A gente sabe que tudo existe, só que você está focando numa coisa específica. Numa coisa, porque se você vai focar em tudo ao mesmo tempo, você vai ficar triste, frustrado, muitas vezes você não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo, a sua mente não adormece, aí dá uns problemas até de insônia, nós temos os problemas de depressão, nós temos os problemas da mente que não se desliga. Então esse estado religioso, esse estado, essa religiosidade que a gente encontra nessa meditação fantástica que é, por exemplo, uma gira de Umbanda, esse estado é semelhante a você sentar, vamos orientar, sentar num canto e tentar esvaziar a mente e meditar. E a gente sabe, a gente já viu até algumas paródias a respeito, como é difícil esvaziar a mente. Como alguém diz para você, esvazia a sua mente, caraca, aí com a cabeça... Vai dormir com horário, fora do seu horário, você está acostumado a dormir meia-noite, aí dizem para você que você vai acordar às 5 da manhã, você tem que dormir às 10. Aí você deita na cama às 10 horas da noite. Puf! E você não dorme, os olhos ficam, a cabeça... Esqueceram de combinar com você que você tem que dormir, e a cabeça fica pensando, amanhã quando eu chegar lá, eu vou fazer não sei o quê, e aí quando eu encontrar fulano, eu vou dar um bom dia para ele. Cara, você pensa de um tudo e não relaxa. A cabeça não desliga. Então, muito do trabalho que a gente faz também no terreiro, essa meditação, a gente tem que perceber isso. Você vê que sutileza. A gente acha que é só lá receber o santo. Vai botar roupa branca, foi o santo. É mais do que isso. Você viveu a experiência. Você não é um bonequinho. Você não é um fantoche. Você estava ali presente. Você viveu essa experiência fantástica de meditar e alcançar um estado mental de paz, de conexão com os teus guias, conexão com aquelas corimbas, e aquelas corimbas são a conexão com o orixá, com a força maior.
E você vai com isso conectando, entrando numa rede fantástica, entendeu? De conexões. Essa árvore com esses galhos, você vai se conectando a coisas cada vez mais distantes e mais sutis que chegam até você. Essa seiva chega até você. E a gente perde essa oportunidade quando a gente está com o martelinho do juiz na mão, né, Sérgio? Porque você está preso aqui embaixo, né? Você está olhando para cá, para esse pontinho aqui. Isso. Tá olhando para o resto está ignorado, né? Bem lembrado, porque o juiz se coloca acima dos demais. Então ele está olhando sempre para baixo. Lembra no tribunal, o juiz está lá no alto. E ele olha para baixo. Ou seja, você está perdendo a oportunidade de olhar para cima. Você está perdendo a oportunidade de receber uma coisa boa, porque você se basta. Você acha que chegou no seu trono, que você, o seu ego, você se basta e você passa a olhar para baixo. Entendeu? E aí você perde a oportunidade, a armadilha do crescimento humano, a mente humana cheia de armadilhas, de achar que chegou lá. Eu costumo dizer isso, a gente às vezes pensa que chegou lá. E como é fácil tropeçar no caminho, você ganha um grau, você vai evoluindo dentro da tenda, o grau, né, a letrinha que a gente ganha no braço, ela é um feedback do Morubixaba da tenda, da espiritualidade da tenda, para o seu trabalho pessoal. Então você vai ganhando um grauzinho, mais responsabilidade, aí você acha assim, você olha sua letra no seu braço assim, eu sou um SCCT, tem letra pra caramba ali, um SCCT. O cara assim, não cabe nem no braço, tanta letra. O cara já acha que é quase... Poxa, agora eu cheguei aqui, agora eu vou até abrir minha tenda. Eu sou o cara... Cara, a gente perde o... Começa de novo, né? Volta pro início. Exatamente. Perde a oportunidade de continuar ascendendo, porque parece um balão japonês, você chega num ponto e parece que vai murchar e vai cair de novo. Para quem é velho e conhece balão japonês, não sei nem se tem mais isso hoje em dia. Entendeu? Não pode, né? Nem pode, né? Aqueles balãozinhos de papelaria, balão japonês. Fazendo agora uma pequena observação para os mais jovens. A gente chama de balão japonês, um balãozinho que vendia na papelaria. Chinfrim. Vagabundo, chinfrim. Que você acendia, ele subia um pouquinho, chegava assim, um pouquinho acima dos fios, assim, e descia de novo. Acabou era muito singelo, mas assim, nem isso pode mais, né? Isso era o balão japonês, só os velhos vão entender. A garotada bem jovenzinha talvez não entenda. Então, quando a gente... Aí, olha, mas aí, pegando a sacada do Márcio, então, quando a gente tem a mente serena, tem a mente una, quando a gente é grato e quando essa experiência ela continua, que a gente não cai na armadilha de se achar e olhar para baixo, a gente continua de coração aberto, pleno, continua sendo um receptáculo, a gente vai permitir que com essa integração, quando a gente vai integrando com todo maior que a gente permite que a nossa mente superior ela se exprima na nossa vida. Que a mente superior, o que vem de cima, se faça presente, a gente não fecha essa conexão. Entendeu? E a mente inferior, a nossa mente inferior, se submete a isso. A nossa mente inferior, quando ela é humilde, ela reconhece o poder maior, ela reconhece o que vem além dela, é um pouco do que nós conversamos aqui no início, reconhece algo que transcendeu ela, que a gente percebe uma conexão e a mente inferior se submete a isso. É aí que Xangô trabalha. É aí que Xangô trabalha. Xangô é governo. Xangô é ordem. O caos da nossa vida pede ordem, pede um governo. E a gente começa a praticar que, em vez de a gente querer achar que Xangô é justiça, que Xangô é juiz, e querer julgar os outros, a gente aprende a avaliar com sabedoria a nossa própria vida, pedir inspiração maior para que a mente superior desça sobre nossas cabeças e essa luz bonita de Xangô nos ajude a avaliar bem as nossas próprias decisões, para que a gente não tome decisões ruins que nos façam gerar um karma ruim, decisões que a gente possa sempre decidir, mesmo sem saber. Muitas vezes, quando a gente perde essa inspiração, quando a gente está governado por uma luz maior, a gente não sabe o que nós estamos plantando hoje aqui, mas nós vamos estar botando um tijolinho na vida lá na frente. E a colheita vai vir positiva lá na frente de uma atitude que você tomou bacana hoje.
diante de uma inspiração maior. O caos pede esse governo. Xangô traz a ordem para esse governo a nossa vida. É um Você estava exemplo... falando de pedir a inspiração aí, Sérgio. Eu estava me lembrando aqui, porque pedir a inspiração é completamente diferente de pedir justiça, né? Porque você pedir a inspiração é para você conseguir, com essa inspiração, alcançar níveis maiores de consciência, né? Se libertar desse ato de a inspiração, você vai precisar traduzir essa inspiração. Você vai participar desse processo. Se você o pedir justiça é pedir, resolve aí pro plano maior. Pedir inspiração me ajuda aí. Isso aí. Entendeu? O JV Mello aí acabou de escrever uma coisa que eu estava lembrando aqui. Sempre aprendi para não pedir justiça a Xangô. Não sabemos se somos nós os causadores da injustiça. Você sabe que uma vez, numa sessão de Preto Velho lá na Matriz, um Preto Velho falou isso. Não peça justiça a Xangô, meus filhos, porque vocês não sabem se ela, quando executada, será favorável a vocês. Eu também já ouvi isso. Eu também já ouvi essa. Muito profundo isso, né? Porque realmente, vamos pedir então inspiração, como você estava falando, e não pedir justiça, porque a gente não sabe se a gente é, como eu disse aí, muito bem lembrado, se a gente é o causador da injustiça, né? E aí a gente vai... E a gente não sabe, da nossa pequenez, o que é justo. Isso, o que é o melhor? O que é melhor pra gente? O que... sabe? Não. Pensa o que é melhor para você. Confia, entrega a minha vida a você. Pede a inspiração e pede que as coisas se resolvam da melhor maneira possível. Que seja bom para você. A gente, quando tem esse Xangô ordenando a nossa vida, quando tem Xangô governando a nossa vida, e essa serenidade que isso traz, isso lembra a nossa mente que pensa 1000 coisas ao mesmo tempo, se distrai com um monte de coisa ao mesmo tempo. Ela lembra uma sala de aula sem o professor. O professor não chegou ainda. Aquela sala de aula, aquela balbúrdia. Voando, cadeira arrastando. Aquela balbúrdia, não sei o quê. Chega o professor, todo mundo... Bom, pelo menos... Quando eu era criança pequena em Barbacena, era assim, entendeu? Os professores de plantão aí hoje talvez não digam mais isso, né? Talvez não tenham vivendo essa realidade, infelizmente. Mas quando um professor entrava na sala de aula, chegou o governo, chegou aquele que bota todos focados na mesma direção. Então, chegou naquele ambiente e todos vão silenciar e todos vão estar juntos naquela orientação.